a gente começa a falar. Tá bom? Bem, agora realmente uma boa noite para todos que estão presentes. Obrigado aí pela presença, obrigado pela oportunidade em poder estar com vocês. Espero que vocês possam ter alguma informação a mais do seu dia a dia, que já alguns já trabalham com o tema ESG. Espero que essa noite possa contribuir com mais um pouquinho a mais aí do conhecimento das pessoas, da sua empresa, se você trabalha, do seu negócio, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, enfim, de todo o contexto que você está vivendo. Eu sou o Paulo, professor Paulo, também atuo na empresa Certifica, como diretor da empresa, atuamos também como professor da Atom e também nós temos aí uma parceria junto com a Fundação Hermino Neto para as turmas de pós-graduação, em especial as turmas de MBA em Engenharia de Produção, com ênfase em Lean Six Sigma, certificação Master Black Belt e também MBA em ESG e sustentabilidade. Então, aqui no interior de São Paulo, aqui mais para nossa região, zona aqui, Sorocaba, Ribeirão Preto, nós é que puxamos aí o time da FHO, né? Então, as pós-graduações aqui para essa região nossa. E as nossas pós são todas remotas, tá bom? Então, está todo mundo convidado para entender um pouquinho mais dos nossos trabalhos. Vamos começar, então, a falar um pouco de maneira bem rápida, tá, gente? A ideia não é fazer propaganda da nossa empresa, não. Nós somos da Certifica, nós temos a certificação 9 e 14, trabalhamos com Lean Manufacturing, treinamento, sistemas de gestão. Alguns dos clientes estão na tela, mais alguns dos clientes na nossa tela. Estamos hoje em diversos estados da federação, alguns clientes também fora da federação, porém, todos eles praticados aqui do Brasil. Nós temos um, dois, três clientes que nós efetivamente saímos do Brasil fisicamente para atendê-los, né? Atender clientes fora do Brasil. Os demais clientes estão todos aqui no Brasil ou fora e a gente faz exportação de mão de obra. Sou proprietário da empresa, estou como diretor. Alguns produtos que nós fazemos estão na tela e vamos direto ao ponto. A apresentação da empresa já está ótimo, está bom já, algumas pessoas já me conhecem que estão aqui. Vamos direto ao ponto. Bom, turma, eu vou pedir nesse momento, efetivamente, para você parar de pensar no que você está pensando. Se você está olhando para o celular, dá uma relaxadinha nele aí. Vem comigo aqui para você poder dar uma viajadinha comigo, beleza? Existe uma vida que está indo embora e uma vida que está chegando a cada instante. E nesta vida que está chegando, senhores e senhoras, temos que realmente parar e pensar. Muita coisa nova está chegando, muita novidade, a cada dia uma novidade nova, inteligência artificial, ESG, modelos de gestão, novas formas de pensar, novas formas de fazer os negócios, inclusive de ganhar a nossa remuneração e também de perder a nossa remuneração. Tem muita coisa nova. Porém, para que nós possamos compreender profundamente aquilo que é de novidade em tudo isso que está acontecendo, nós temos que sempre retomar, dar um passo para trás, pegar impulso, professor Paulo. Não, é só simplesmente para a gente dar aquela oxigenada no cérebro para lembrar o que é processo e o que é projeto. Processo é tudo que tem começo, meio, mas não tem fim.
Projeto, tudo que tem começo, meio e fim. Melhora, professor? Melhora, está aqui. Projeto tem um tempo determinado, o resultado é exclusivo e o trabalho é inédito. Por exemplo, esse nosso bate-papo é um projeto. Ele tem começo, meio e fim. Já o processo, ele tem um tempo indeterminado, ele começa e vai. Processo de fabricação de paçoca. Olha que exemplo, hein? Processo de fabricação de uma cerveja. Isso. Processo de fabricação, sei lá, de um alimento, né, de um sapato. Tudo isso é um processo. Ele tem começo, tem meio e ele não para. O resultado normalmente é padronizado e o trabalho ele é repetitivo. Maravilha! Quando me perguntam algumas vezes sobre o que é projeto, eu falo que projeto é uma porta. Mas por que uma porta, professor? Porque se eu estiver com tudo muito bem planejado, ao passar esta porta, o meu resultado ele é iminente, ele é certo. Tá joia, mas temos que lembrar que está tudo conectado, que nós também temos isto como um projeto. E isto também pode ser um projeto. Um bazar pode ser um projeto. Uma inovação pode ser um projeto. Quando eu observava para esse cidadão, há algum tempo atrás, vinha a minha palavra inovação. Mas qual que é o ponto mais forte da inovação? E atenção, aqui a gente começa a chegar num ponto que começa a ter uma conexão muito forte com o ESG. Qual que é o ponto mais forte da inovação? Turma, a diferença entre valor e preço. Valor é o que você percebe, preço é o que você paga. Então, aqui está um ponto crucial que vai nos catalisar a buscar as melhorias, vai nos catalisar a buscar as novidades, as situações novas que nós temos no mercado, inclusive ESG. Hoje as companhias enxergam que quem se preocupa faz a diferença em termos de ESG, e isso se torna valor. ESG já está sendo dito, já está sendo observado e percebido pelo cliente como valor. E aí tem uma situação bastante importante e bastante diferente. Então, preço é o que você paga, valor é o que você percebe. Às vezes, você paga até um pouco mais caro, porque você percebe valor. Isso acontece conosco, por exemplo, no mercado. Quando você vai no mercado, você escolhe aquele produto ou outro produto, A, B, C. Aquele produto, por exemplo, o sabão líquido da marca X. Eu adoro esse sabão, então eu compro esse sabão. Ótimo. Então eu percebo o valor e, portanto, senhores, quando eu percebo o valor, eu vou pagar o preço. Combinado? Então, valor é diferente de preço. Para um pouco sobre o tema. E agora você vai para o lado da empresa. A empresa que olha o seu prestador de serviço, a empresa que olha o seu colaborador. Valor ou preço? Este empregado, ele me entrega valor ou ele é só uma folha de pagamento? Temos que parar e pensar. A empresa que contrata a sua empresa, ela te contrata por valor ou por preço? Se for por preço, cuidado. Uma hora alguém vai, né, achar seu preço, inclusive, muito caro, porque não te enxerga como valor. Beleza? Por enquanto, senhores, novos modelos mentais estão acontecendo a todo instante. O que nós estamos aprendendo é sobre novas ferramentas, novas habilidades, mentalidades. Porque nos dias de hoje, o que está acontecendo? Novas forças estão acontecendo, hein? Muitas novidades, novas regras estão chegando. A sustentabilidade é algo inerente, né? Nós temos hoje na internet, nas mídias da internet, nas mídias, enfim, diversas, o tema sustentabilidade sendo falado e proclamado muito perto do que a gente via há 10 anos atrás. Então, sustentabilidade já não é algo lá, é aqui, comigo, nós, todos nós. A qualidade de vida, muito bem, hein? Nós temos que, sim, prestar atenção para com a qualidade de vida. Temos que trabalhar bastante, temos que fazer o sustento da família, muito bem, mas temos que pensar em qualidade de vida. Nós temos, sim, que pensar nas pessoas. Você, enquanto empresário, você, enquanto colaborador, está olhando para isso? Você que tem colaboradores abaixo de você, como supervisor, como gerente, você está observando a qualidade de vida das pessoas? Isto parece que tem agora uma nova conotação. Não é mais simplesmente um ato, mas sim algo reconhecidamente como valor. Então, valor
também é percebido como qualidade de vida. Senhores e senhoras, olha que interessante. Todo mundo aqui com certeza conhece alguém desempregado. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo nos últimos 15 anos. Então, não é uma situação aqui, acolá, não. Isso está acontecendo. E isso é uma percepção importante que nós temos que ter. O desemprego acontece por quê? Porque nós temos falta de mão de obra qualificada ou porque nós temos excesso de mão de obra desqualificada? Então, como é que está isso? Por que é que está acontecendo o desemprego? Nós temos que parar e olhar. As novas gerações, eu acho muito bacana falar sobre isso. Eu penso que isso aqui é uma fórmula do sucesso bem incrível. Você conseguir trabalhar com pessoas de 20 anos, pessoas com 25, com 30, 35, 40, 60, 70, a possibilidade de aprendizado que a gente tem e de ganhar muito sobre essas questões das pessoas, as pessoas e suas gerações. Eu tenho 48 anos, puxa vida, eu tenho a minha maturidade, eu tenho o meu conhecimento. Puxa, chega uma pessoa com 20 anos perto de mim. Ah, não, não sabe nada. Como não? Ele sabe muito. Então, aproveitar essas oportunidades daquele garoto de 20 anos, aquele garoto de 17 anos, aquela pessoa com 25 anos, aquele cara com 50 anos, aquele cara com 70. Ou seja, se nós conseguirmos aproveitar todas as possibilidades que nós temos nas gerações, nós teremos aí um sucesso muito legal. As gerações, elas têm as suas características, e cada característica de geração pode trazer um grande benefício para nós. Aqui na tela nós temos uma porção de gerações aí. Muito certamente você pode se reconhecer em uma ou outra geração aqui, uma Baby Boomers, uma geração X, Y, enfim. Você tem a geração Z, a geração Alfa, quem tem filhos aí menores aí do que 5, 6 anos, sabe que hoje as crianças não andam, elas pulam, né? Então, ou seja, são gerações que estão vindo e não tem nada errado nisso. Está tudo muito bem. Eu só tenho que aprender a lidar com tudo isso. Então, aí fica uma também grande oportunidade para nós, inclusive, atenção, como ESG, porque ESG não é só lá, ESG é aqui. Aqui eu, pessoa. Não é a minha empresa que implementa ESG. Sou eu que implemento o ESG em mim e a empresa apresenta formas de fazer práticas nela. Então, é um conceito importante. Imagine, senhores, esse aqui é José. José está feliz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Não, não é possível. Ninguém é feliz todos os dias. Não dá, não dá. Estava indo para o trabalho, nossa, uma pedra voou no meu carro e amassou a porta. Amassei a porta. É assim? Não, não é não. Tomei uma multa. É assim? Não. Fui, né? Demitido do meu trabalho. Às vezes até que é bom, né, gente? Não sei, tem alguns casos que é legal, mas pula essa parte. Olha que interessante, então nem tudo é legal. Não dá para ser bem todo dia. Não dá para estar bem todos os dias. Eu não estou bem todos os dias com os meus familiares. Não dá, é impossível. Não tem como. Combinado? Então, isto é uma verdade. Isso faz com que nós tenhamos uma nova forma de pensar sobre os modelos e principalmente sobre inovação. Inovação, meu jovem, minha jovem que está aqui comigo. Inovação, inovar, pensar diferente e pensar fora da caixa. Olha que interessante, o que é pensar fora da caixa, né? Pensar diferente, sair totalmente do padrão, né? Não repetir os mesmos erros, inovar. Sim, mas desta forma não. Pensar fora da caixa desta maneira não pode. Combinado? Pensemos fora da caixa de uma maneira bastante criativa, de tal sorte que a gente consiga elevar o padrão da nossa cidade, da nossa casa e da nossa empresa. Muito bem. Variabilidade de processo, meu jovem, minha jovem. Isso acontece em qualquer ambiente, em qualquer pessoa. Todo processo sofre variações e basta olhar para nós. Nós somos um processo. Primeiramente, vamos identificar que nós somos um processo. Observem, isso aqui é um copo d'água. Achou? Isso aqui é um copo d'água, ó. Todo processo tem o quê? Entrada, processamento e o quê?
Saída, axilas. Muito bem. Então, todo processo tem entrada, processamento e axilas. Nós temos aí o quê, pessoal? Um processo dentro da gente, ou vários processos. Então, olha que interessante. Nosso coração está batendo, se está variando, está batendo. Porém, ele precisa estar ali no limite de controle, por exemplo, 12 por 8. Se ele tiver 12 por 8, está bem legal. Agora, se ele tiver 15 por 8, procura o doutor Figuinha. Isso. Vai lá no médico, procura ele. Se tiver 12 por 5, procura o doutor Figuinha. Tem problema, vai ter que olhar. Então, a mesma coisa acontece com os nossos processos dentro das companhias. Se eu estou com uma variabilidade de processos acima do meu controle, eu preciso procurar o gestor, procurar o cara que resolve ou as pessoas que vão resolver. Então, turma, isso aqui também é parte do conceito inicial do ESG. ESG, de novo, não é lá. O ESG está aqui, ó. É aqui, em você. A hora que você começar a pensar em ESG, fechou, está feito. Tá bom? Isso é também ESG, governança, gerenciamento de variáveis. O processo, senhores, ele sofre variações. E quando o processo está morto, vou passar o mouse aqui para que você veja, ó. Olha aqui, quando o processo está morto, significa o quê, pessoal? Não tem variação. Então, é mais ou menos isso, ó. De repente faz isso, ó. Morreu. Então, quando o processo não varia, morreu. Olha para o seu dia a dia. Seu dia a dia está nada de variação, seu processo está morto. A empresa onde você trabalha, já trabalhou, vai trabalhar, tem algum processo lá que não tem problema nenhum dia? É um processo morto. Convido você a levantar e lá ver, porque com certeza tem coisa errada lá. É importante, sim, que nós tenhamos a variação, mas é importante que nós tenhamos, principalmente, turma, o controle. Então, eu tenho variação, mas eu tenho controle. Tudo bem? Então, esse aqui é um ponto importantíssimo quando a gente fala de ESG. Para um pouquinho, abre parênteses. ESG, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente fica olhando lá, gente, mas a governança está aqui, ó. Então, o ESG começa aqui. Esse é um ponto que traz uma diferença gigantesca quando a gente vai pensar em ESG. Começa aqui o ESG. Eu não faço um curso de ESG para aplicar lá. Se eu não transformar aqui, tá tudo errado, não vai dar certo. Vai ser da boca para fora, tá bom? Controle é o ponto importante, então, pessoal. Meu Deus, professor, mas é muita informação. Eu tenho que começar a concatenar estas informações e fazer alguma forma de gestão para que isso dê certo. Sim, perfeito. O método PDCA é uma grande sugestão que a gente coloca para começar a trabalhar esses processos. PDCA, Plan, Do, Check e o Action. Vamos exemplificar através desse mesmo bate-papo que estamos tendo. Nós planejamos esse bate-papo lá atrás. Executamos. Nós tivemos uma infelicidade, né, de não ter feito um bom planejamento e, consequentemente, a nossa palestra foi invadida, né? E aí, nós tivemos um cheque, o resultado não foi dos melhores. E nós tivemos que fazer um replanejamento. Estamos executando a palestra novamente, né, através de um novo PDCA, de um planejamento que estamos fazendo nesse momento, a execução. E aí nós vamos checar o resultado, abrindo aí as falas com todos os senhores, para entendermos aí se ficou bacana, se não ficou bacana, e assim por diante. Mas todo mundo faz o PDCA todos os dias. Amanhã, qual é o plano? Planeja, depois você faz, checa e age. Na minha família eu faço PDCA, professor Paulo? Sim, senhor. Vamos pensar na sua família. Final de semana está chegando. Você gosta de fazer aquele churrasquinho especial? Então você planeja um churrasquinho no final de semana? Você executa o churrasquinho? Você checa o resultado do churrasquinho? E depois, se tiver que fazer alguma ação, seja ela no momento do churrasco ou para um próximo evento, você tem a ação.
Então, turma, nós fazemos PDCA sim, todos os dias, todos nós. Agora vamos falar um pouquinho sobre incidentes que têm uma relação gigantesca com o tema ESG. Principalmente, turma, porque incidente é um evento que a gente não quer que aconteça, mas ele vai acontecer. Porque todo processo sofre variações. E se ele não sofre variação, seu processo está morto. Então, os conceitos que foram passados anteriormente, eles vêm recheando aqui agora o conceito para se formar os temas do ESG. Olha que interessante fica. Quando eu tenho, então, incidentes controlados acontecendo, quer dizer que o meu processo sofre variações e está sob controle. Agora, se eu tenho incidentes não controlados, corre-se o risco destes incidentes chegarem a virar crise, que aí a coisa fica um pouco mais embaixo, né, gente? Aí é um evento totalmente fora de controle. Mas, Paulo, o que eu faço, então, para segurar os processos? O que eu faço para segurar os meus incidentes ou até mesmo as minhas crises? Barreiras. Coloque barreiras. Equipe, ESG é um conjunto de barreiras. Agora, o ESG puro, ele não é uma barreira somente. Ele é um cara que traz um conjunto de barreiras, um conjunto de práticas ambientais, práticas sociais e práticas de governança. Não existe, vou implantar ESG e está tudo certo, como se fosse um... Não! É uma pancada de projetos, uma pancada de processos que precisam ser alinhados. Então, ESG, equipe, ninguém tira da cartola. Agora eu tenho ESG. Não dá. É uma ISO 9001 junto, é uma 14, é uma 45, é um mapeamento de processo, é uma gestão por compliance, é um planejamento estratégico. Tudo isso faz sentido se você juntar e concatenar em cima da teoria do ESG. Aí, sim, você vai conseguir conquistar uma boa construção em ESG. Vamos falar um pouquinho de riscos empresariais aí, turma. Nós sempre ativamos aí os ativos do negócio. Então, a gente liga os ativos do negócio. Quais são eles? Vamos lá. Eu tenho alguns ativos, senhores. Pessoas, infraestrutura, produto, finanças e informação. Aqui fica uma dica para você que está trabalhando aí como líder, gerente, gestor, supervisor. Essa tela vale uma foto, viu? Se você amanhã começar a pensar no seu negócio, na sua equipe, como pessoas, infra, produto, finanças, informação, eu tenho certeza que você será um excelente líder, um excelente gerente. Absoluta certeza. Tá joia? Vamos lá, alguns exemplos aí do ativo pessoas. Nós podemos ter aí a questão de doenças, né? Compliance, acidentes de trabalho, falta de mão de obra qualificada, todos esses pontos são itens que denigrem, atingem diretamente o meu ativo pessoas. Tem a ver com ESG isso? Totalmente, cara. Né? Ativo infraestrutura, uma contaminação ambiental, um acidente grave, um tombamento de uma carga, por exemplo, compliance, tem a ver com ESG? Muito. Não é não? Ativo produto. Recall. Olha só, reclamações. Concorrente. Compliance. Contaminação de um produto no mercado. Meu Deus, tem a ver com ESG? Tudo a ver com ESG. Ativo finanças. Os meus fornecedores estão adequados? A moeda está adequada? Flutuação do mercado, governo, concorrência, compliance, tudo a ver com ESG. Então, pessoal, a conexão que eu estou tentando mostrar para vocês é que, através da gestão do risco, você vem gerenciando particularidades da sua empresa e alinha essas particularidades com as 3 letras, né? Meio ambiente, social e governança. Mas eu ainda nem falei de ESG. Ativo informações, comunicação interna, hacker. Nós tivemos problema na nossa última palestra. Tá aí, ó.
É um problema? É um risco empresarial. O celular, o concorrente, o compliance, tudo isso, pessoal, vai ter uma conexão direta com as letras, né, com o conceito do ESG. Então, o problema, o foco nosso, Paulão, é gestão de risco? Sim. E aí, Kofi Annan, já estou dando um spoiler lá na frente. Ele diz sempre: quem se importa, vence. Quem se importa com todos esses riscos aqui, vence. Quem se importar com os incidentes, com o mapeamento de riscos da sua empresa, vence. E isso é ESG. É olhar para o seu risco. Riscos empresariais, o que eu tenho e aquilo que pode ser gerado e pode gerar uma consequência. Isto é ESG. Mas quando que vai romper, professor Paulo? Como que eu posso mitigar isso? Conceito de novo. Risco diferente de crise, risco diferente de incidente, crise diferente de incidente. Gestão por incidentes é o ponto. Eu tenho que trabalhar gestão por incidentes. Gestão de crises já aconteceu. Se eu conseguir estabelecer os controles, e esses controles, óbvio, vai ter variação, mas, porém, dentro do controle, eu estou ativo. Porém, se eu estiver com uma situação onde eu tenha variações fora do controle, aí realmente eu entro numa situação potencialmente de crise ou literalmente você está em crise. Uma crise, pessoal, é proveniente de um incidente sem controle. Uma crise, então, é um incidente, sim, mas um incidente, turma, não é uma crise. Todo processo sofre variações. E variações, para mim, são incidentes. Então, olha que diferença interessante. Eu tenho a ciência, tenho a consciência que vamos ter variabilidade de processo. Mas eu tenho que ter o quê? Controle. Porque se eu ultrapassar os controles, eu estou com potencial risco de crise. Aí a situação é um pouco mais embaixo. Mas por onde começar, professor Paulo? Mapeamento de processos. Comece mapeando o seu processo. Faça o mapeamento do seu processo, da sua empresa, da sua equipe. Faça um CIPOC. Entrada, processamento, saída. Lembra do exemplo do copo d'água? Olha ele aqui, ó. Entrada, processamento e saída. Então é simples. Olha o que está entrando na sua empresa, mapeie, chame o seu time para conversar, explica e escute eles. O que está entrando, o que está saindo, mapeia, desenha isso. Faça um CIPOC de cada área. Um CIPOC do RH, do administrativo, da qualidade, do jurídico, da operação, do financeiro, porque no final das contas, equipe, nós temos uma empresa que é um grande cipocão. E as áreas embaixo são cipoquinhos. Se nós entendermos que isto aqui é uma verdade, tudo fica mais tranquilo e mais fácil. Mas, Paulo, é só o mapeamento? Não. Não é somente um mapeamento de processos. Nós temos que fazer o mapeamento dos nossos riscos. Nós acabamos de falar sobre os riscos, os nossos ativos. Nós temos que pensar, equipe, né, dos nossos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades que nós temos aí representados no nosso SWOT, aonde internamente na nossa empresa ou na nossa casa nós levantemos aí quais são os pontos fortes, fracos, ameaças e as nossas oportunidades. E externamente, quais são as oportunidades e as nossas ameaças. Então, olha que bacana. É só mapear riscos? Não, mapear processos, ativos do negócio, começar a enxergar um pouco mais amplo tudo que está ao nosso redor. Então, não existe. Vira uma chave, agora eu tenho SG. Não. Não é. Tem muita coisa para você chegar no ESG. Então, tem bastante situação aí que nós precisamos reverter. Mas, Paulo, onde vai parar isso? Pois é. A treta, pessoal, é que o mundo já não tem mais, né, divisa. Esse aqui é o nosso mapa mundi. Não tem mais divisa, não tem mais limite, não tem mais ali. Ah, não,
A gente fala com o mundo todo através de um equipamento na mão. Agora, se você ligar para alguém, você fala com alguém aí em qualquer lugar do planeta. Ou seja, está tudo conectado, o mundo ficou pequeno. E ele está complexo, ele está conectado e cabe na palma da mão. Então, tem muita coisa que eu tenho que começar a virar minha chave. O mundo cabe na palma da minha mão. Ele está muito mais fácil para quem está entendendo o mundo. Deve estar muito complexo para quem não está entendendo o mundo. Na minha época, cara, a sua época é hoje. É agora. Não tem esse trem de minha época, para. É agora. É a nossa época. Está em constante mudança. A velocidade é absurda, não é? Olha que interessante, eu estou com pessoas aqui de diversos lugares e a gente está na velocidade falando com as pessoas. Em constante transformação e o mundo está VUCA. VUCA, professor? Exatamente, turma. O mundo ele está bastante o quê? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. O mundo está VUCA. Ele está completamente VUCA. Estamos na era do conhecimento, inevitável. E quanto mais se sabe, mais se conhece, mais se aprofunda no tema, maior é a nossa competitividade lá fora. A era do conhecimento, ela está baseada no tempo, né? Então, nós estamos aqui conhecendo e já estamos olhando no relógio. E daqui a pouco eu tenho uma aula de inglês, daqui a pouco eu tenho uma outra aula, o meu MBA, a minha pós, enfim, eu tenho que estudar para a prova. Tem alunos aqui assistindo aula e com fone, que eu sei. Incrível, cara, é sim, e não vai mudar. Antigamente, né, os shows, olha que interessante essas imagens. Em 2005, olha como é que o mundo mudou, gente. 2005 era assim um show. E 2013? E 2023? Tem diferença, não? O que está acontecendo, equipe? A música está aí, o show está aí. Só que nós estamos em épocas diferentes. Ele está mudando, está evoluindo, e você tem que estar evoluindo junto. Então, é a nossa época. É a era do conhecimento e ela não tem volta. E é a única certeza. Temos que inovar sempre. Inovar é a melhor saída. Equipe, inovar não é criar um produto novo, não. Amanhã chega no trabalho e dá a mão para todo mundo, coisa que talvez você não faça. Você já está inovando. Inovar tem a ver com a nossa mudança interna, fazer diferente, entender que as pessoas podem e devem fazer diferente. Olha esta imagem. A secretária, doutor, disse que o senhor cobra R$ 1.000 por 2 perguntas. Não é muito caro? Sim. Qual é a segunda pergunta? É isso. É caro, valor e preço. O que o mercado está pedindo? Tem gente que ganha muito, tem gente que ganha pouco. O que o mercado está pedindo, gente? Conhecimento. Ele está pedindo que a gente progrida enquanto conhecimento. Agora, onde é que está a relação de ESG versus riscos? Kofi Annan, está ele aqui. Ele faleceu em 2018, uma mente brilhante, um ser humano evoluído, de uma tal sorte que quem pôde escutar ele falar, quem viu ele ao vivo, show. Quem não viu, vá no YouTube, tem muita coisa boa desse cara. E ele disse uma simples palavra, né, uma frase, na verdade, e mudou tudo, cara, em 2004, e não foi agora em 2024, faz 20 anos que ele falou isso. E hoje, 2024, nós estamos começando a pensar nesse rolê. Mas ele falou isso em 2004, cara. Ele disse o seguinte em uma das reuniões aí que nós tivemos da ONU: quem se importa vence. Ele olhou para os CEOs de várias companhias que estavam naquele momento lá, aproximadamente 50 grandes companhias mundiais, 50 CEOs aproximadamente, ele fala: quem se importa, vence. Mas quem se importa com as pessoas, quem se importa com o meio ambiente, quem se importa com a governança da sua empresa, quem se importa, vence. Tudo começou com esta frase, equipe. A partir desta frase, evoluções, discussões de como melhorar, né?
Algumas pessoas tinham ali na ocasião 2004 uma tal de ISO 14001 e etc, uma tal de ISO 9001, e aí escuta isso aqui, não, a ISO é mais do que isso, a ISO faz muito mais. Sim, a ISO faz muito mais. Só que a ISO, ela está sendo modificada em 2024, principalmente no início da norma, dizendo que quem se importa vence. Torna-se obrigatório agora, quem tem ISO, analisar no seu planejamento estratégico qual é a tua influência no planeta, nas mudanças climáticas. Então, veja, em 2004 está influenciando 24. Quem se importa, vence. Agora, não é a empresa que se importa. Você, eu, temos que nos importar. Quem se importa, vence. Nós estamos fazendo as práticas boas de ESG na nossa casa? Quem se importa, vence. O nosso filho sabe o que é meio ambiente, coleta seletiva? Nós sabemos os conceitos importantes de social, nossa família conhece? Governança, eu estou conseguindo governar a minha casa adequadamente? Seja ela essa governança financeira, uma governança de família, estou conseguindo. Como é que está o meu G do ESG? Então, ESG não é lá, o ESG está aqui, porque quem se importa vence. É muito pesado, gente, só que é muito humano, é muito nós. Então, nós temos que começar a olhar, sim, para essas situações. A partir de 2015, pessoal, né, então surgem aí os 17 ODS, Objetivos, né, do Desenvolvimento Sustentável. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS, que eles estão na tela. Você pode colocar no Google lá, depois eu vou distribuir esse material, não tem problema não. Né? Você pode colocar no Google 17 ODS. Essa imagem vai aparecer, é uma imagem mundial. E eu tomei o cuidado de dividi-la em ESG, ambiental, social e governança. Quais são os ODS atrelados a cada letrinha? E aqui está. Interessante, então eu consigo atrelar diretamente, por exemplo, o ODS 6, o 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 com meio ambiente. Sim. Então, olha só, eu tenho meu sistema de processos, meu sistema de projetos da minha empresa, seja ISO, não seja ISO. Eu estou conseguindo, com base nisso, né, realmente fazer com que eu tenha ali todos os meus processos ligados, equipe, né, com a questão do E, S e o G? Muito bem. Então, esta é a pergunta. É isso que nós temos que começar a pensar. Muito bem, senhores. Algumas novidades nós estamos trazendo para o mercado. Como fazer tudo isso? Como que eu posso fazer tudo isso, principalmente quando se fala em gestão, quando se fala em resultado? Como que eu posso fazer tudo isso na minha empresa e no meu dia a dia? Olha que interessante, pessoal. Nós estamos lançando o nosso MBA em ESG e sustentabilidade, aonde nós teremos diversas disciplinas que nós vamos falar profundamente sobre este tema. Coisas que nós vamos falar aprofundando em como buscar os resultados a respeito de cada tema desse relacionado ao ESG. Nós teremos também um núcleo específico que vai falar sobre economia circular, mudanças climáticas, estratégias corporativas, aprofundando a forma e como podemos fazer. Além disso, reports, ratings, ODS, inovação, Roadmap 2030, o que a ONU fala sobre essa questão do ESG e como que eu posso fazer para chegar em 2030 com toda essa estrutura adequada. Ou seja, pessoal, realmente é uma novidade e olha que interessante, as aulas já começam no próximo sábado. Alguns dos colegas que estão aqui já são nossos alunos matriculados. E se você, por um acaso, tiver interesse, me dá um toquinho depois lá, você já sabe meu zap, você já sabe meu e-mail, sabe como me encontrar e você pode receber mais informações a respeito do nosso MBA. Turma, o que eu tinha para falar para vocês em aproximadamente, aqui ó, a minha meta era falar em 40 minutos, em aproximadamente 40 minutos,
era exatamente isso. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? E aqueles que estão participando. Estou vendo que tem gente trabalhando ali, inclusive, ó, andando lá, olha lá, os big bags ali, ó, tem gente trabalhando na fábrica. Olha a empilhadeira aí, tá vendo? Isso aí. Então, aqueles que estão trabalhando, tentando acompanhar nosso bate-papo, aqueles que estão em casa, que estão na faculdade, eu quero agradecer e me coloco à disposição para a gente poder tirar qualquer dúvida. Eu estou, nesse momento, liberando os microfones de vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Paulo Luiz Cláudio, boa noite, Ô, Luiz, bom? tudo bem? Parabéns, cara, muito bom te ouvir, sempre muito bom, sempre um volume de aprendizado espetacular. Qual que é a tua periodicidade está querendo fazer essas palestras? Porque eu estou querendo mais, semana que vem tem. Obrigado, meu irmão. Olha, a nossa intenção, Luiz, é realmente fazer com mais frequência e convidar alguns professores que estarão convidados lá na nossa pós, para poder também abrir para a comunidade. Nós entendemos que existem aí diversas oportunidades e diversos ganchos que a gente pode estar trazendo para a comunidade, e isso é ESG, fazer o compartilhamento de conhecimento. Então, com certeza, teremos mais, seja aqui pela Certifica, seja pela própria Fundação Herminometo e também pelo CIESP. Nós estamos ativando o núcleo de ESG lá do CIESP e nós vamos fazer um pouquinho de barulho aí na região, principalmente região metropolitana de Sorocaba. Parabéns, obrigado, Paulo, irmão. Paulo, boa noite, Paulo. Boa noite. Parabéns, excelente o trabalho seu aí, a sua palestra, excelente. Eu estou adorando esse curso, hein? Acho que eu vou acabar me envolvendo aí com esse curso aí com vocês, hein? Explana um pouco aí esses módulos avançado, básico, aí dá para você voltar ao slide e fazer um comentário, porque eu achei interessante o conteúdo Claro, programático aí, o currículo. Faz uma explanação para a claro. gente. Muito bom. Celso, você é meu irmãozão aí de Bauru. Quem falou foi o nosso irmão Luiz aqui de Sorocaba. Bom, bom, um abraço a todos aí. É, núcleo básico, vamos lá. Gestão da qualidade e ESG. O que vai acontecer aqui, pessoal? É pegar realmente as normas da qualidade e trazer para o conceito do ESG. O que na qualidade eu tenho, o que eu tenho no ESG? Gestão ambiental, a mesma coisa. Na gestão ambiental, as normas da gestão ambiental. E qual é a conexão com o ESG? Qual é a conexão com os 17 ODS? Gestão de saúde e segurança ocupacional, a mesma coisa. Ética e sustentabilidade, a mesma coisa. Direito, puxa vida, o direito? Mas o que o direito tem a ver com ESG? Tudo. Compliance, LGPD, atendimento legal, cumprimento de legislação, gestão de riscos, falamos bastante sobre. Então, nós temos aqui uma gama gigantesca de riscos. Gerenciamento ágil no núcleo específico. Eu tenho que fazer projeto. Só que projeto hoje tem que ser de que forma? Ágil, rápido. Finanças corporativas, investimentos, financiamento sustentável. Gente, tem gama gigantesca para ganhar um bom dinheiro para as nossas empresas aqui. Tem muito financiamento top, mas top, top, top mesmo, que a gente pode estar usando na empresa com a questão ambiental, com a questão da sustentabilidade. Estratégia corporativa e negócios, inovação, focar, pensar diferente, economia circular. Essa economia que vai e que volta. Aquilo que é produto meu pode ser insumo de alguém. Zero waste, zero aterro. Muitas companhias buscando zero waste, zero aterro. Mudanças climáticas e transição energética. As minhas energias não precisam ser sujas. Eu posso ter diversas fontes de energia. E o núcleo avançado, quando a gente fala de reportes aí, índices, ratings, ODS, ou seja, indicadores focados de forma avançada em ESG. Inovação, disrupção, gestão do conhecimento. Essa disciplina que ela vai fazer com que a gente pense de uma outra forma tudo. Literalmente é uma disciplina
para acordar para a vida e falar assim, cara, nós estamos em 2024 indo para 25. Políticas públicas e roadmap. O que pensa a ONU sobre a questão 2030? E a auditoria de ESG. Como que eu posso estruturar tudo isso, fazer um grande programa de gestão focado em qualidade, meio ambiente e segurança, implementar, extrair um baita resultado e auditar, né? Isso é muito legal, que é exatamente o que os programas, né, das certificadoras que nós temos aí mundialmente estão, trilhando, buscando esta auditoria em ESG. Respondido, Celso? Perfeito, meu irmão, perfeito. Achei, adorei, tá? Inclusive, faz um paralelo, inclusive, com o tipo de relatórios e modelos que normalmente se apresentam às multinacionais, né? Dá para a É gente isso ter uma aí. noção bem grande, principalmente nesse módulo avançado. Parabéns, viu? Excelente, Paulinho. Obrigado, Celso. Mais Paulo, algum colega? Opa! Antônio Neto, tudo bem, meu amigo? Ô, meu irmão, tá falando aí da Jundiaí. Isso, que eu tenho primeiramente parabenizar você pelo conteúdo, muito bom. Eu acho que o maior desafio do ESG hoje para as empresas é fazer com que tenha um retorno financeiro, né? Que seja aí algo palpável, mensurável e que a gente consiga trazer isso de forma, né, em resultado. Eu acho que esse é o grande desafio das companhias. Pensando na sua analogia dos 17 ODS, você considera que algum é mais difícil, pensando em nacionalidade Brasil? Tem algum que você acha assim, poxa, esse é um grande desafio para o Brasil, comparando com a Europa, Estados Unidos? A sua fala ela é bastante ampla, a sua pergunta ela é bastante ampla, porque nós temos elementos aqui dos 17 ODS que eles envolvem, em algum momento, uma situação social. Quando envolve social, eu já abro um leque, né, de pensamento e de variáveis gigantescas. Quando eu falo sobre uma ODS que é extremamente cartesiana, fica muito fácil de resolvê-la. Quer ver um exemplo? Paz, injustiça e instituições eficazes. O que é paz? É um negócio absurdamente amplo. O que é uma igualdade de gênero? É absurdamente amplo. Então, ou seja, itens que envolvem cabeça, pensamento de pessoas, que envolvem o cunho, né, de pensamento coletivo, nós teríamos aí uma dificuldade, não só Brasil, né, Tom, mas mundial, de podermos aí alcançar. Então, existe não, eu diria que existem vários aí que temos uma dificuldade bem grande de poder buscar. Então, das 17, todos aqueles que têm um cunho de coletivo, aquilo que depende do coletivo, de uma verdade coletiva e não de uma verdade simplesmente cartesiana, né? Fica uma situação um pouco, não, bastante mais difícil de se buscar. Saúde e qualidade. O que é saúde? É muito amplo. E na saúde, eu posso, mesmo tendo um convênio, posso falar, esse convênio não é bom, e assim a gente começa a criar elementos e variáveis na cabeça de cada um. Então aí vira o senso comum, né? Então quando envolve o senso comum, os 17 ODS, aqueles que têm senso comum, tornam-se bastante complexos. Respondi, Neto? Sim, meu amigo. Obrigado, viu? Boa noite. Paulinho, Opa. no site da ONU, em relação às COP, existem os indicadores dos 197 países, dá para ter um posicionamento de cada país, o Brasil, aonde está, em nível Sim. de KIPs, né, indicadores. Cada país lá tem a sua indicação, a sua fragilidade em cada ODS. Tá? Isso. Eu posso depois ver o caminho e passo para vocês, tá? Boa, boa. Compartilha com a gente lá. Compartilha sim. Muito bom, senhores. Mais alguma pergunta? Ô, Paulo, tem mais uma. Opa. Aqui é Carlos, da empresa NL de Sorocaba. Opa, tudo bem, Carlos? Tudo jóia, como você está? Beleza, Eu meu irmão? tenho visto aí, eu, pegando um pouco o mercado, e eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que não existe um direcionamento em relação ao ESG. Eu sei que
a ABNT tem a norma lá, 2030, tem algumas correntes aí que estão no mercado, mas existe alguma cartilha, alguma diretriz aí para você aplicar ou para você implementar um ESG? Perfeito, Carlos. Sua pergunta é muito pertinente, né? Hoje nós temos aí aproximadamente 45, 46 ONGs que estão praticando ESG e existem algumas certificadoras que criaram suas próprias cartilhas. A NBR 2030 não é aceita, muito bem aceita pelas certificadoras e não é aceita de jeito nenhum, ainda não caiu no colo e na graça das companhias. Então é uma norma que não vai vingar. Eu já escutei isso de diversas certificadoras nacionais e internacionais, que a 2030 é simplesmente um manualzinho para a gente poder, não é um manualzinho, essa palavra manualzinho ficou feia, um manual para a gente poder ter ali como um caminho, né? uma referência bibliográfica, vamos chamar assim. Mas hoje, o que nós estamos enxergando, um caminho, uma trilha muito boa, Carlos, é você ter um sistema de gestão da qualidade, um sistema de gestão ambiental, um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional e colocar os seus elementos de ODS dentro dele. Algumas certificadoras já têm isto, né, em formato ali de cartilha para você seguir e ele te dá um reconhecimento a respeito. Obviamente, o que é ISO? Certificação ISO, né? E aquilo que é complementar de ESG, coloca-se um elemento a mais, um certificado de confiança em ESG, certificado de atendimento ESG, certificado de tantos por cento ESG naquele questionário que ele colocou na cartilha dele. Então, isso já é prática de mercado, Cadu. Obrigado, Paulo. Pega mais algum amigo? Não? Ok, senhores, quero agradecer a presença de todos aqueles que estiveram, espero que tenham aproveitado um pouco, né, trocado um pouquinho de experiência com a gente no momento que a gente abriu o microfone, espero que tenha aproveitado um pouquinho do conhecimento, que possa agregar um pouco na vida de vocês. Tá joia? Eu agradeço de verdade aqueles que puderam estar presentes e desejo a vocês todos... Espera lá que eu estou tirando uma selfie, viu, gente? Desejo a vocês todos uma excelente noite e que Deus abençoe a todos nós. Tá joia? Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Obrigado a todos aí. Obrigado, Paulo. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigada. Valeu, Paulinho. Abraço. Obrigado, irmão. Boa noite.